Caridade. Ele é um texto do livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Chico Xavier e a orientação do Espírito Emmanuel. E sempre nos textos dos livros do Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, sempre Emmanuel coloca uma situação evangélica, e nesse texto em particular ele coloca de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o capítulo 16, o versículo 14, onde diz o seguinte: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Então nós temos algumas considerações para falar. Em primeiro lugar, o Espiritismo é uma doutrina cristã. O Espiritismo tem tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Para nós espíritas, Jesus é o nosso modelo e guia. E o Evangelho é o que nos habilita, ou deveria nos habilitar, a sermos melhores. Então, sempre nós vamos nos referir a Jesus como nosso modelo a ser seguido. E ele é o guia da humanidade. Como nós estamos falando de Paulo de Tarso teve um grande papel lá no início do cristianismo, como o maior divulgador do cristianismo, principalmente para o povo pagão. Então, Paulo de Tarso, nas suas viagens que ele fez na época, depois que Jesus havia voltado à espiritualidade, ele ia fundando comunidades, e que eram chamadas de igrejas. Mas não eram igrejas como hoje a gente vê. Eram núcleos. Núcleos de estudo, núcleos de divulgação do cristianismo. E Corinto foi um núcleo fundado por Paulo de Tarso. E como Paulo de Tarso, à época, fundou vários núcleos cristãos, e ele ia se deslocando, e com o passar do tempo, o que aconteceu? As reuniões compostas por homens têm problemas, têm dificuldades, porque nós somos imperfeitos. Então, as igrejas fundadas por Paulo de Tarso, os núcleos fundados por Paulo de Tarso, tinham problemas. E como Paulo, imagina naquela época, né? Hoje a gente tem tantos recursos para se deslocar de uma cidade a outra, mas naquela época não tinha, né? Então, foi sugerido pela espiritualidade que Paulo escrevesse as cartas, as famosas cartas. Carta de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Por quê? Porque ele explicava para aquela comunidade a respeito das problemáticas que aquela comunidade tinha. Hoje seria muito mais fácil, né? Nós teríamos WhatsApp, teríamos e-mail, teríamos um meio de comunicação muito mais rápido. Mas naquela época não. E naquela época ele já fez um trabalho gigantesco de divulgação do cristianismo. Imagina se ele tivesse as ferramentas que nós temos hoje. Então, Emmanuel fala no Pão Nosso, no capítulo intitulado Em Caridade, a respeito da caridade. Mas não tem como nós falarmos isso sem nós nos reportarmos à parábola do óbolo da viúva. Então, aqui nós temos a imagem representativa da parábola ensinada por Jesus, intitulada O Óbolo da Viúva. O óbolo significa moedas de pequeno valor. Então, aqui nós temos Jesus, aqui o Templo de Jerusalém, e na frente do Templo de Jerusalém havia o gasofilácio. O que era o gasofilácio? Era uma urna, um recipiente onde as pessoas colocavam os seus donativos.
E Jesus conta a parábola, e estando Jesus assentado defronte ao gasofilácio, observava de que modo o povo ali deitava o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais colocou essa pobre viúva do que todos os outros, porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu de sua indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Então, aqui uma belíssima lição de Jesus para conosco a respeito da caridade. Então, nós temos 2 tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral. A caridade material é uma caridade muito mais fácil de ser exercida. Porque quando nós temos em abundância, é muito mais fácil a gente distribuir a mão cheia aquilo que está sobrando, que nós temos demais. Como o Ivanor falava, solicitando donativos de roupas masculinas para aquelas pessoas mais humildes enfrentarem o rigor do inverno. Ok, nós temos 3, 4 casacos, as mulheres, né? 8 portas de guarda-roupa contra 2 dos homens, porque os homens eles nunca precisam de nada. Tá tudo muito bom, aquela calça vai servir 10 anos, né? Se não é a companheira, é lá comprar uma calça nova, uma roupa nova, o homem sempre acha que tá tudo muito bom. Mas as mulheres estão sempre na moda, sempre precisam uma calça, uma camisa, um casaco. Mas muitas vezes nós temos demais. Compramos 4, 5 casacos, 2 casacos temos e a gente acaba usando sempre os mesmos, não é verdade? Aqueles que a gente se sente mais confortável. E passa ano, passa 2 e aquilo vai ficando lá no armário, aquele blusão, aquele sapato, porque há aquele apego nosso. Ah, mas eu vou usar na semana que vem. Não, mas eu vou usar o ano que vem. Então, é um exercício da gente se desprender das coisas materiais em doar para aquele que tem menos que nós e menos condição que nós. São aquinhoados em menor quantidade. E também lembrando da caridade, nós, o ano passado, nesta mesma época, lembramos da enchente que o nosso estado sofreu, em que muitas pessoas perderam tudo. Se não fosse a caridade, a mão amiga e fraternal de uns para com os outros, como que aquelas pessoas sairiam daquela situação difícil? Porém, no calor do momento, a gente faz a caridade, mas depois a gente esquece. Então tem aquele frenesi, a imprensa coloca, a gente se mobiliza, a gente se apieda, a gente se coloca no lugar daquela pessoa que está sofrendo por um sentimento chamado empatia, mas decorrido alguns dias, alguns meses, a gente já esqueceu. Tocamos a vida. Mas hoje sabemos que muitas pessoas lutam pela reconstrução dos bens que perderam naquela ocasião. Então, muitas vezes nós somos dúbios. A gente se arvora daquele sentimento de caridade, a gente faz a caridade naquele momento, mas depois a gente esquece.
quando é algo que deveria ser permanente dentro dos nossos corações. Então, a caridade material, ela é muito mais fácil. Porém, Jesus nos apresenta uma caridade material de uma pessoa que doou aquilo que para ela faria falta. Ao contrário dos outros, que muitas vezes depositavam no gasofilácio muito dinheiro. Se tivesse fotografia, iam tirar a fotografia e iam botar no Instagram. Porque muita gente doa para aparecer, para dizer, olha como eu sou generoso, como eu dou. Mas ela não. Ela doou 2 moedas, o óbolo, pequeninas moedas sem muito valor. Olha a magnificência do ensino de Jesus. E Jesus, observando o comportamento das pessoas perante a questão da caridade. E não dispensa a oportunidade para ensinar os discípulos que estavam aqui com ele. Vede o que está acontecendo. Há aqueles que depositam com mãos cheias, o que para eles são recursos que eles têm em demasia. Mas esta pobre viúva, o que significa? Ela não tinha mais o companheiro para lhe ajudar nas necessidades e por ora ajudá-la a criar as crianças que porventura ela estava aqui com uma delas. Então, vejamos a extensão do ensino de Jesus com relação ao sentimento de caridade. E aí ele chama a atenção de que a verdadeira caridade havia sido doado por esta mulher. Porque ela doou aquilo que para ela faria falta. Mas por que ela fez isso? Eis aquilo que nós somos chamados e que Deus nos olha. Qual o objetivo? Com que objetivo que nós fazemos as coisas na nossa vida? Porque Jesus era um profundo conhecedor da alma humana. E ele sabia que ela estava, de fato, doando aquele pequeno recurso que ela tinha, porque ela estava pensando no outro. E aí nós saímos do campo da caridade material para adentrarmos no campo da caridade moral, que é muito mais difícil de nós exercitarmos. A caridade moral, ela faz um chamamento para dentro de nós. Aí nós começamos a falar de sentimentos. E a mobilização de sentimentos é muito mais difícil de promover do que nós pegarmos um sapato, uma camisa, que é importante sim, porque as pessoas precisam se abrigar do frio. Mas se a gente falar do perdão, do sentimento do amor, aí é mais difícil, né? A gente pegar de dentro, daí a gente não está falando do roupeiro material, a gente está falando de dentro do nosso coração, que são os sentimentos. Então, no momento em que ela faz esse gesto, ela se doa naquele momento, porque ela passa a pensar no outro, enquanto que os outros queriam aparecer ou parecer. Olha como eu dou, olha como eu sou generoso, olha como eu sou caridoso. Então, isto é uma reflexão para nós, sim. E uma outra situação que a gente tem que falar, e que André Luiz nos coloca, não me recordo o nome da obra, mas ele nos diz o seguinte: quando a gente vai doar uma roupa,
a gente tem que doar uma roupa que esteja em condições. Vai doar só um pé de meia? Não é que a gente vai fazer a faxina, vai tirar aquilo que não presta e vai dar para alguém. Só tem um par de meia, eu vou dar. Que sorte se alguém não tiver uma perna, né? Para usar só um par de meia, só um pé de meia. Eu vou doar só um pé de sapato. Um pé de sapato. A gente acha que é brincadeira? Não, acontece. Acontece sim. Eu não me preocupo em amarrar o calçado para ele não ficar sem o par. Não limpo. Não lavo a roupa. Pego uma roupa suja e dou para a pessoa. Nós temos que fazer essas reflexões. Nós gostaríamos de receber aquela roupa naquela condição? Ou a gente tem que lavar, limpar, costurar? Mas isso aqui não serve nem para um pano de chão, como que uma pessoa vai usar? Uma roupa descosturada, toda rasgada, toda remendada, puída. É isso que nós vamos doar? É isso que nós vamos doar? E aparece muito, mais do que a gente imagina. Nas campanhas que são feitas de agasalho, há pessoas que fazem a separação. E muitas coisas têm que ir para a lixeira, porque não tem condição de uso. Então, se é para a gente fazer a caridade material, que a gente faça bem feito. E não de qualquer jeito, só para sair na fotografia, porque nós somos bons. E nós temos que ouvir as verdades, sim. Porque o que a gente menos gosta de ouvir são verdades. A gente tem mania de, vamos acomodar aqui. Não, a gente tem que ouvir isso. Porque é o que acontece. Acontece nas campanhas. O relato das pessoas que trabalham nas campanhas colocam. Então, nós temos que ter cuidado. Se não serve para mim, se eu não consigo usar, se falta um botão, se falta o par, se está furado, eu vou costurar, vou lavar, vou dar na melhor condição, como eu gostaria de receber. Porque senão fica vazio quando a gente não pensa no outro que vai receber. É vazio. E Jesus sempre nos mostrou a verdade. Os espíritos nobres sempre nos puxam a orelha. Eles não ficam passando paninho. É certo, errado, é errado. Estamos, e eu repito várias vezes, estamos relativizando as coisas. Nós temos que começar a pensar mais, a refletir mais, para a gente distinguir o que está certo e o que está errado. E quando a gente fala de caridade, a gente tem que ter isso muito presente. Se eu quero ajudar alguém, que eu ajude de coração mesmo. Que eu faça a caridade de forma efetiva. E aí tem também, né, que a nossa mão esquerda não saiba o que é direita, ou ao contrário. A ordem não vai mudar. Que é para a gente não fazer alarde daquilo que a gente faz. E quando a gente fala dessa carta de Paulo aos Coríntios, a gente fala da lei do amor. Que é quando Paulo diz, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa e como o sino que tira. Ou seja, vazio. E o amor é querer o bem, é desejar o bem para o outro. Isso é o amor. Aliás, nós ainda não sabemos o que realmente seja o amor. A gente confunde amor, que é caridade, com paixão. É diferente. O amor tudo perdoa, esquece. O amor é benevolente.
Está lá no Evangelho. Então, se nós não tivermos essa caridade, que é o amor, o que nos resta? E quando a gente fala de caridade, uma oração é caridade. Eu não tenho nada para dar, mas eu posso orar por alguém em aflição. A oração é uma forma de caridade. Ouvir alguém que está em sofrimento também é uma forma de caridade. E muitas vezes a pessoa, ela não quer a nossa opinião. Ela só quer o nosso ouvido. Ela quer alguém que nos escute. E nós estamos num mundo de pouca escuta. Tudo é muito instantâneo. A gente já percebeu que a gente não se fixa mais em nada? A gente já percebeu que a gente quer tudo muito curto, muito rápido, a gente quer soluções rápidas? A gente já percebeu isso? Que é um comportamento da juventude, nós estamos ficando isso com as mídias sociais. A gente já percebeu isso? E nós não nos damos conta de que o desenvolvimento da nossa moral, da nossa caridade, não é instantâneo. Não acontece em segundos. Demoram muitos anos, quiçá uma existência inteira, para a gente chegar lá no final da vida, diante da morte, a gente olhar para trás e dizer: o que eu fiz da minha vida? O quanto que eu estendi a mão para alguém que estava sofrendo. E não nos esqueçamos que a caridade começa dentro dos nossos lares. Em primeiro lugar, dentro dos nossos lares. Com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com os nossos pais, com aqueles que estão próximos a nós. Em primeiro lugar. Não adianta a gente querer fazer a caridade com o outro se dentro do nosso lar a gente não for caridoso. E no texto do livro Pão Nosso, Emmanuel nos fala o seguinte: ainda existe, não é a Karina que está falando, é o Emmanuel que está falando. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Será que nós ainda estamos no estágio de que nós precisamos sermos chamados quando tem tragédias? Somente isso? Ou o chamamento é sempre que ele acontece? Emmanuel também nos diz que todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Então são as coisas antagônicas. Vamos esquecer ofensas, mas vamos recordar momentos felizes. Isso é caridade. Vamos falar sim, mas vamos ouvir também, que isso também é caridade. Então a caridade é o amor em movimento. É o amor em movimento. E para nós concluirmos, Emmanuel nos fala: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade. Desde agora, se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Que nós nunca percamos da nossa vida o foco. Nós estamos aqui neste mundo para a nossa evolução.
E que todos nós tenhamos muito presentes que todos nós temos as ferramentas necessárias dentro das nossas possibilidades para vencermos a nós mesmos. E para que isso aconteça, basta que nós queiramos. Então, nesse momento, nós vamos convidar os nossos irmãos para que possamos receber o passe, a fluidoterapia. Lembrando que é um momento que a gente precisa se concentrar, nos tornar receptivos, esquecer as nossas preocupações materiais e, em prece, agradecermos estas palavras de incentivo, de ensinos que a espiritualidade nos trouxe a respeito da caridade. Agradecermos por tudo que nós temos, todas as bênçãos, e que nós recebamos esses fluidos curadores, restauradores, calmantes, e que eles nos fortaleçam a nossa fé, a nossa certeza de que Jesus sempre é o nosso modelo, é o nosso guia, e que o Evangelho é o nosso código de conduta moral. Que possamos retornar aos nossos lares em muita paz. E que assim seja.